recém-nascida, a senhora passou por um longo processo na igreja. Para que essas pessoas que estão acompanhando entendam o que aconteceu. Bom, eu cheguei aqui no ministério, né? Tem 1 ano, 2 anos, né? Então eu estava num determinado lugar, numa igreja, e eu comecei a sofrer perseguição. Teve primeiro um abandono de uma pessoa, né? Do meu ex-marido. Ele me abandonou, né? E eu cheguei nesse lugar, tinha mais ou menos 4 meses, quando aconteceu o abandono. Só que após o abandono do meu esposo, ex-esposo, eu comecei a sofrer perseguição. Eu comecei a sofrer assédio dentro desse lugar. E desde então a senhora começou a acompanhar a bispa, as palavras vinham e a senhora foi entendendo que aquilo era um processo que a senhora tinha que passar. Sim, eu já acompanhava a bispa, né? Eu não frequentava aqui o ministério, mas acompanhava a bispa. E eu lembrei que a bispa falava assim, olha, não pule os processos, passe pelo teste. Aí eu comecei a pensar, peraí, eu nunca plantei isso, eu nunca fiz nada para ninguém nesse nível. Então é um teste, eu vou passar pelo teste. E eu fiquei quieta, eu fiquei calada, não falei nada para ninguém. Essa pessoa começou a me assediar de tal maneira que eu já não tinha mais como estar frequentando nenhuma reunião. Até que um dia essa pessoa me ligou e se declarou para mim que estava encantado, estava apaixonado, coisa assim. E eu falei que não. Eu falei assim, eu não quero, porque isso não faz parte do meu perfil. Sua esposa é minha amiga, nós trabalhamos juntas e outra, eu amo ao Senhor, eu estou aqui buscando a Deus. Eu não quero isso para a minha vida. E eu não quero participar disso. E falou assim, então, mas se você aceitar, não vai te faltar nada. Como eu tinha passado por um abandono, eu estava sem casa, sem alimento, eu estava sem nada. Eu precisava de ajuda realmente, né? E essa pessoa falou, se a senhora aceitar, não vai te faltar nada, até uma casa você vai ter. E eu falei, eu não quero. Só que eu continuei nesse local, não auxiliava mais essa pessoa, mas continuei nesse local, porque eu entendi, é um teste e tudo isso vai passar. Mas essa perseguição depois se transformou numa perseguição, durou 3 anos. Como eu falei não, ele falou assim, então eu vou levar o seu caso e vou jogar você para as pessoas. E vou falar que foi você que está me assediando. E assim a pessoa fez. Então dentro desse local eu comecei a sofrer assédio de outros homens casados e solteiros e ser odiada pelas mulheres. Porque então eu era vista como mulher samaritana, era como me chamavam, prostituta. Né? Eu não podia conversar com ninguém, as pessoas não poderiam falar comigo, as pessoas não podiam sentar perto de mim, porque eu era pecadora. E fui chamada de adúltera do altar ali, você é uma adúltera, você tem que confessar o seu pecado, você tem que vir aqui confessar e falar. E foi isso, foi perseguição uma atrás da outra, uma após outra, eu não sabia o que fazer, mas eu fiquei quieta, falei, eu vou esperar Deus agir. Como a bispa falava, que Deus é quem nos defende. Então eu deixei passar, eu fiquei quieta. E quando toda essa situação já estava virando um caos, a senhora num desespero até, mas a senhora decidiu vir fazer os 52 dias em 2018. E desde então as coisas começaram a mudar, não é isso? Sim, verdade. Aí como eu já não estava bem nesse local, mas eu não saí, continuo lá, e eu vi a chamada dos 52 dias. Então eu vim fazer os 52 dias. Mas nesse tempo que eu comecei a fazer, acho que foi na segunda semana, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você está saindo, vai para onde? Eu falei, eu estou indo lá na bispa fazer os 52 dias. E essa pediu explicação. Olha, eu quero fazer também, como funciona? E eu expliquei. Só que essa pessoa nunca apareceu. Essa mesma pessoa foi que levou esse caso nesse lugar que eu estava e falou que eu estava vindo para São Paulo para me prostituir. Né? E eu falei, ela vende o corpo lá e ela vai toda semana e fica 7 horas, porque não é possível que alguém fique 7 horas de jejum. Não é possível que alguém fique 7 horas orando. É mentira. Né? E eu cheguei na liderança e falei, não, realmente eu estou sim fazendo 52 dias porque eu preciso de Deus na minha vida, aconteceram muitas coisas e eu preciso do agir de Deus na minha vida, só Deus pode me ajudar. Então eu fui taxada por traidora também, infiel do ministério. Você foi infiel. E se você ofertou lá ou dizimou qualquer coisa, tudo à sua volta vai secar. Então teve muitas profecias, muitas pragas rogadas, maldição. Eu comecei a ser perseguida, odiada pelas mulheres, perseguida pelos homens. Chegaram até ir na minha casa para comprovar, né, que eu tinha homens dentro da minha casa, coisa que não tinha. O único homem que tem lá é meu filho. E eu já não estava suportando mais, até janeiro desse ano. Aí eu saí desse local, saí pela porta da frente, graças a Deus, né? E eu cheguei aqui, foi janeiro desse ano. A bispa estava ministrando e no final da ministração ela falou, tem alguém aqui
que está sendo terrivelmente perseguida. Mas o Senhor está falando assim, não se preocupe, porque eles vão estar muito ocupados enterrando seus mortos. Não se preocupe, tudo isso vai acabar. Eu entendi que foi comigo, porque aquele dia que eu cheguei aqui, eu já estava assim, angustiada. Mesmo eu tendo saído desse local, eles continuaram a me perseguir. Na minha casa, no comércio que eu tenho, eles começaram a me perseguir, não davam paz. E eu já não estava suportando, porque eu já tinha feito 3 anos de perseguição. E exatamente, eu nunca vi, na minha vida, eu nunca vi nos dias de hoje Deus agir dessa maneira. Deus realmente fez justiça. Do jeito que a bispa falou ali no altar, aconteceu. Deus eliminou, exterminou o problema, acabou. Entendeu? E nunca mais me perseguiram. Alguns deles que me encontram hoje, eles abaixam a cabeça ou saem correndo. Acabou a perseguição, tem paz e hoje eu estou em paz, graças a Deus. A senhora pode dizer que hoje a senhora é uma mulher feliz e abençoada. Sim, com certeza, sou uma mulher feliz, abençoada, graças a Deus.